Salve, salve galerinha, tudo bem? Eu me chamo Thiago, esse é o Antilogia e eu tô aqui mais uma vez para tratar de alguns assuntos, falar um pouquinho de pensar e repensar e falar também sobre um pouco das reflexões que a gente faz acerca da internet, falar um pouco das produções também, do que tudo tá rolando por aí. Então, roda a vinheta e vamos lá! Em 2021, mais da metade de abril, e a gente segue ainda nessa situação. Uma situação de crise geral, política econômica, financeira, arroxo, discussões, negacionismo e tudo mais. Esse é o descaso que o Brasil, com Z, do Brasil, que temos. Mas é o que nos cabe, né? Como diria Morte e Vida Severina, é a cova que nos cabe neste latifúndio, é o pedaço que nos cabe. Então, fazer o que, né? A gente segue, tem que seguir de alguma forma. A gente vê uma situação ainda de pandemia muito grave, a gente observa também o comportamento social, a gente está aí vendo também algumas coisinhas que acontecem na internet, acontecem também na realidade, que a internet é a plataforma que traz pra gente essas notícias, então a gente observa muito. Eu pelo menos passo uma parte do dia observando, lendo algumas notícias nacionais, locais, também internacionais. Acho que a gente tem que realmente se informar, até um ponto que não afete a sanidade, né? A capacidade da gente de digerir bem essas notícias, que no geral elas não são boas, né? E infelizmente a gente segue ainda com esse troço de presidente aí que tem, esse chefe do executivo irresponsável que está causando aí a discórdia, e possivelmente a gente tem eu penso, né? Isso é um pensamento meu realmente, que possivelmente a gente se encaminha para um distúrbio civil, uma guerra civil, população armada, como ele quer, e isso não é da minha boca, é só uma percepção de algo que eu vejo, mas no discurso dele ele mesmo incita isso várias vezes. Uma das coisas que eu venho observando também, né? Infelizmente mesmo. Isso eu deveria falar em um vídeo maior, mas eu não quero dar tanto foco ao canal sobre essas discussões. Eu acho que cada um se informa e tal, e vê, a gente discute, eu converso muito com meus amigos, com as pessoas que são próximas a mim sobre esses temas. Mas aqui eu não queria deixar de falar, mas também não quero prolongar muito nessa ideia. Porque justamente o que eu quero falar é da produção, né? A produção do livreto que está aqui, tá rolando, tá fluindo. Já mandei para Recife, já mandei para João Pessoa, vou mandar também aí para uma galerinha de um pouco mais distante e continuando mandando aqui para o Vale do São Francisco, né? Para Juazeiro, Petrolina, para as cidades próximas. Estou à disposição. Quem quiser, R$20, a gente aceita Pix, transferência, parcela no cartão, até parcelado, faça até fiado. Se que você quiser, é só falar comigo, tá bom? E também, não só do livreto, mas também semana passada a gente gravou o episódio de um podcast piloto, né? Surpresa, que vai sair por aí. Eu participei, tive a honra de ser o primeiro convidado e vai ser bem legal. Eu já tinha dito que ia sair esse podcast, mas a gente segurou um pouquinho mais. Mas vai sair logo em breve, não sei quando, mas vai. Já foi gravado. E outra coisa também, anunciando aqui uma live que vai rolar quarta-feira, às 19 horas aqui. Vou falar com Tuane Marinho e vou falar com Luana Martins sobre literatura, sobre livros, sobre as leituras, um pouco mais desse processo, das curiosidades. A gente vai trocar algumas indicações. Vai ser uma live aqui às 19 horas no canal através do Instagram, tá bom? E abriu agora, realmente, convidar mulheres para conversar comigo. E eu vou começar com Tuane, com Luana, vai ser massa também, então acompanha. E já falei do podcast, já falei do livro, já falei da live, também do trabalho que vem sendo feito de divulgação através dos blogs, dos canais de notícias aqui do Vale do São Francisco. Já saiu no blog do Carlos Brito, já fiz uma entrevista com Ramos Filho, já saiu no Guia Ponto Novo, então alguns canais que já se abriram para poder a gente trabalhar, né, mostrar o livro, que está sendo bem legal. E passos de formiga, né? Trabalhinho de formiga, a gente vai lá e vai conseguindo disseminar. Então eu estou muito feliz por já ter lançado o livro e agora o trabalho, que é um trabalho maior, que é fazer a divulgação, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar também. Então tá fazendo muito trabalho na divulgação da internet, porque a internet é essa ferramenta que serve pra gente compartilhar, curtir, mas além disso a gente também vai se informar, né? Então eu queria falar, né, costumo dizer, trabalhar em sala de aula, algumas palavrinhas-chave. Uma dessas palavrinhas, nesse caso, seriam as pós-verdades, as verdades que a gente tem aí
porque o conceito de pós-verdade, de acordo com o dicionário de Oxford, é aquilo, um fato noticiado que transcende a realidade e vai, a partir da sua crença, você vai acreditar naquilo ou não. Uma pós-verdade na prática, por exemplo, a mamadeira de piroca, o kit gay, entre outros, né? Então a gente vê muito disso acontecer ainda na internet. Então, a internet como um todo, né, ela é um processo complexo que a gente tem que entender que ali existem teias de comunicação, de organização também e de disputas, né? De disputa entre narrativas, que isso é muito importante de a gente perceber. Então a gente tem que pensar aí na internet como uma ferramenta que ela é, mas também como algo que está aí influenciando, agindo diretamente na vida de milhões. Isso é muito importante, né? É o mesmo trabalho que eu faço aqui, mas pelo contrário, eu tento organizar, alinhar os pensamentos, ser coerente, e isso é muito difícil. E na internet a gente observa muito disso, né? Comentários absurdos, teorias da conspiração, um clima absurdo que a gente vê principalmente no Facebook, que é uma ferramenta que eu também uso menos, mas acompanho ali uma coisinha ou outra. E nesses dias eu estava vendo uma enxurrada de comentários negativos, né, de bolsominions, por assim dizer, para uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o poeta Flávio Leandro, cantador, e ele vem se envolvendo numa série de discussões com internautas, né, que se dizem fãs deles, mas que são bolsominions. E um desses comentários que eu vi, acho que eu vou botar aqui do lado para vocês verem também, que dizia assim, né, que a poesia ela não deve servir a fins políticos, ideológicos, e isso é babaquice, né, uma falácia de quem acha que isso não está coerente com o discurso do poeta. Tem uma frasezinha, inclusive, bem aqui, né, que Chico César disse, né, aqui estou para acordar os dormentes. E que a minha poesia também tem um diálogo, né? Ainda não alcancei o prestígio de Flávio Leandro, mas conheço o trabalho dele, sou muito fã, né? Acho muito legal. E faço esse paralelo justamente para mim, né? Para pensar que sim, a minha poesia ela reflete o discurso político, pedagógico, ideológico. E quem fala isso o contrário, ou é muito ingênuo, ou é cara de pau, ou é babaca mesmo de assumir. Então, eu me posiciono, né? Quem não se posiciona, posicionado está. Então, eu me posiciono. E esse vídeo, que acaba sendo um apanhado geral, um resumo da semana, do que está acontecendo, do que está por vir. Então, eu encerro esse vídeo fazendo boas observações, pensando e repensando, porque de fato é muito preciso a gente fazer isso. E você, já pensou? É bom. Então, segue, se inscreve, comenta, compartilha. Fico muito agradecido por estar aqui com você. Valeu, até mais.